Vamos comentar sobre uma coisa interessante, já estão me perguntando, não é a primeira vez que eu posto sobre a ordem do cetro. Então, a ordem do cetro se baseia justamente porque os mestres impunham um cetro. Saint Germain é um dos que faz parte da ordem do cetro, assim como Lanto, Jiaoku e outros. Então, o que é o cetro? O cetro, na antiguidade, nos grandes magos, representa um símbolo do poder dos altos escalões dos magos, né? Então, na verdade, o cetro é um aparelho tecnológico, de tecnologia espiritual, tecnologia quântica, que permite manipular portais, fendas dimensionais de uma dimensão para outra, de uma realidade para outra, dentro dos diferentes layers do simulador Terra ou além deles. Então, o cetro também faz conexão, comunicação com o computador IA/Terra ou IA das naves do Comando Estelar, tá? Conforme a codificação. Então o cetro, na verdade, é um ferramental de comunicação e de interação com a rede IA de computação da Federação Intergaláctica, numa esfera, da Aliança Galáctica, em outro patamar, e das próprias federações internas, arcturianos, pleiadianos, sirianos, assim por diante. Então esses cetros, eles são um transcomunicador hiperdimensional que amplifica as ondas cerebrais de quem o usa. Então o cara pensa, plasma uma forma pensamento, uma forma sentimento, o cetro capta essa informação, transcodifica, porque todos eles têm um implante de cristal que está calibrado no seu respectivo cetro. Cada cetro responde apenas para um usuário, apenas para um membro. Não é funcional para todos, como as pessoas possam imaginar. Ou seja, não dá para pensar em roubar o cetro de um, porque ele só funciona na codificação neural do seu portador. Então, o cetro ele é um amplificador de onda cerebral que vai, através do seu mecanismo quântico, abrir os layers do sistema encarnacional ou das realidades paralelas da Terra, ou abrir portais para outros layers ou para as naves, permitindo acesso ao mundo intraterreno, intraoceânico, aos diversos portais. Por isso que no passado as pessoas associavam o cetro à magia, porque os ignorantes da época, os analfabetos, as sociedades sem cultura, sem conhecimento técnico, né, sem base tecnológica, achavam que aquilo era magia, que aquilo era milagre. E não, é tecnologia, certo? É ciência. Então imagina que aquele cetro, né, tem vários modelos, ele se comunica com um computador IA que controla a barreira de frequência. Então ele abre e fecha fendas estruturais ou ranhuras ou fendas estruturais, a gente chama, são fendas dimensionais entre um plano e outro plano, e você atravessa que nem abrir e fechar uma porta. Tá? Então essa é a função original do cetro. Então a ordem do cetro é um conjunto de mestres da ordem Kumara, ordem Amaryllis e outros comandos, né, que estão hoje encabeçando a Operação Resgate, encabeçando junto às equipes da Terra, Conselho Kármico, Conselho Evolutivo, Grupo Arcturiano, Grupo Siriano, Pleiadiano, Canopiano, etc, 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 a avaliação da separação do joio do trigo pelo gradiente cognitivo, pelo coeficiente vibracional de cada ser humano, tanto dos que estão encarnados fisicamente como nós, como aqueles que estão residindo no astral, ou no umbral, ou nas outros layers das realidades paralelas, verificando o gradiente cognitivo de seleção vibracional. E aí se separam por frequências. Então nós temos uma separação, que hoje eu digo está em torno de 2,3% da evacuação planetária de quem está despertando e com condições de voltar ao corpo criogênico, que é a menor faixa. Depois você tem uma faixa de 17 e pouco por cento, que são pessoas de boa fé, boa energia, bom coração, mas totalmente presas à matriz de controle, mas que podem ser transferidos para um planeta primitivo para fechar, terminar o ciclo em outro mundo. Aí você tem aqueles no nível abaixo ainda que não são mais gente, mas estão presos a toda a estrutura pesada, então iriam para um planeta de reconstrução primitivo. E aqueles que serão descartados na colheita draconiana, porque não tem o que fazer, né? E entre muitos deles, morte, desintegração cognitiva ou morte cósmica. Então, a Ordem do Cetro coordena esse processo junto com as equipes dos comandos estelares, comando temporal e todos os demais grupos que interagem com eles, fazendo a seleção do processo ascensional Terra
física, astral, telúrica e nas diferentes dimensões do astral. Essa mesma equipe do cetro, os mestres da ordem do cetro, estão atuando hoje na questão da avaliação da transferência dos habitantes intraterrenos, intraoceânicos e interdimensionais que atuam em outros layers da Terra, também no nível físico e interdimensional. Tá? Então, esses mestres representam uma grande estrutura de suporte ao despertar quântico cognitivo da gente, ok?